Oi, 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 muito boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos para mais um Elas Sim. Hoje a queridíssima Daila Mendes não está conosco, mas eu trago uma surpresa, eu trago a senhorita Marília Tavares e a gente vai desvendar um assunto muito importante. Moda sustentável, existe? E aí, primeiro Marília, chega para cá, se apresenta para o pessoal, quem é a Marília Tavares? Encosta aqui, boa tarde, Sheilinha, minha amiga. Eu sou Marília Tavares, eu sou formada em design de moda, sou mineira. Hoje, atualmente, eu sou docente aqui no Senac, da Lapa, Faustolo. E desde quando eu segui por esse caminho, né, escolhi seguir por esse caminho, ou até antes, né, eu poderia dizer, eu tenho vários inconformidades, né, com situações nessa profissão. Então, eu Qual sempre me seria aí atentei... a mais Hã? marcante? Qual seria a inconformidade mais marcante ou a primeira? O descarte das coisas, né? Então, foi uma coisa que sempre me incomodou muito, descarte de vasilhas, né? Eu sempre reparei, nossa, eram vasilhas que eram descartadas, que davam para ser reaproveitadas, e aquilo ia se acumulando, e de repente a garrafa de vidro que a gente sempre utilizou, né? Eu cresci nos anos 80, então passava ali para os 90, né? Foi bem estranho ver esse acúmulo de coisas e o descarte delas, né? E aí com isso já aumenta a poluição, né? O lixo por onde você passa. Hoje então está mais caos do que nunca. Então, essa coisa do descartar coisas que que é possível reutilizá-las, né, sempre foi um incômodo para mim. E depois que eu fui me Então, aprofundando... antes mesmo de você pensar em moda, já te estranhava muito o descarte das coisas. Porque, ó, gente, primeiro comentário, Blacks don't crack. Olha a cutis dessa maravilhosa. Olha só a cutis dela e não entrega a idade. Não entrega a idade, gente. Ela estava crescendo perfeita. Entrega! Acho que é a luz que está me favorecendo, hein? Não, entrega. Tipo, não entrega aqui, ó. Aqui também não entrega a idade. Aqui é Bom, temos tudo essa perfeitinho. vantagem. Mas aí você estava Temos muito essa... preocupada com isso. E você decidiu fazer moda por quê, né? Porque assim, quando a gente para pensar em moda, ainda mais que a gente tem vivido aí nas últimas décadas, é muito do fast fashion. Então, assim, é produzir, criar, produzir, criar, produzir, criar. Aí tem toda essa questão de mão de obra escravizada, que a gente sabe que, em tese, a abolição foi a escravização foi abolida mundo afora, mas na prática só que não. E quando a gente pensa em moda, é isso, é estilo, é troca, é o novo. E na hora de você escolher a sua profissão, você parou para pensar nisso? Foi conflitante parar para pensar que te incomodava o descarte das coisas, mas ao mesmo tempo você gostava de moda? Só completando esse comentário seu, né, aboliram a escravidão, mas não assinaram a carteira de trabalho, né? Pois é, até hoje. Eu fui seguir por esse caminho, porque quando eu era criança eu tinha minhas vizinhas e a avó de uma delas fazia roupa para boneca, né? Ela era costureira e com os retalhos ela fazia as roupinhas para as bonecas e elas não deixavam eu brincar com essas roupinhas. Elas tinham uma caixa de roupinhas. Aí eu falei, nossa, no dia que eu conseguir, que eu crescer, eu vou fazer um curso de costura e vou encher minhas bonecas de roupinhas, né? Mas até lá eu já era adolescente e eu já tinha o desejo de fazer as minhas próprias roupas, porque nem sempre, né? Eu nunca fui aquela pessoa. Eu até falo, eu tive muito privilégio na vida, né? Eu nunca precisei passar o que meus pais passaram para eu conseguir as coisas. Então, mas também eu não fui aquela pessoa que eu ia na loja shopping todo final de semana comprar roupa, né? Então, mas eu queria sair todo final de semana, eu queria ter uma roupa diferente para eu usar, né? Então, eu queria com esse intuito para fazer minhas próprias roupas, nem pensando em Fashion Revolution, até porque não existia. Eu não tinha essa consciência de trabalho escravo, de poluição pelo mundo da moda ali, era pelo fato de eu fazer do meu tamanho o que eu quisesse, com o tecido que eu quisesse, né? E automaticamente sairia mais barato, né? Eu confeccionar, eu fazer. Aí fiz o primeiro curso de corte e costura,
me identifiquei muito, né? Adquiri aquela autonomia, né, que todo mundo tem quando aprende a fazer qualquer coisa. E dali já quis fazer faculdade de moda, aí até aquele momento eu pensava em ser estilista, em desenhar roupas de festa e ficar famosa e tal, tal, tal. E quando eu entrei na faculdade, eu me mudei para Belo Horizonte, porque acho que eu falei no começo do Ela é vídeo, eu de sou Uberlândia. de Uberlândia, Triângulo Mineiro, fica bem lá na ponta, né? O mapa de Minas, ele tem um formato, parece que é um nariz, né? Então o triângulo está bem lá na ponta, o Uberlândia, né, especificamente. Então, eu saí de lá, não tinha faculdade de moda, eu fui para Belo Horizonte. E não foi assim, seria diferente de eu ter ido para São Paulo, né? Meu pai sempre falou: vai para São Paulo, já vai gastar meu dinheiro, vai fazer uma coisa. E eu fui muito cobaia, porque lá em Belo Horizonte eu entrei na segunda turma. Mas lá foi muito legal, porque eu conheci, fiz muitas amizades, né, que eu carrego até hoje. Tenho, criei vínculos, né, com várias pessoas. Mas depois eu saí de lá em 2010, né? A vida faz os cursos das coisas, né? O universo trabalha, E né? eu vou Para fazer um isso. adendo, gente. Foi nessa vida aí de faculdade, de universitária, que eu conheci essa maravilhosa. Não foi em São Paulo, Exatamente. A gente se não foi em conheceu no BH, encontro, foi não em foi? A gente se conheceu Floripa. foi Floripa ou Brasília? Floripa, Não, né? foi Floripa em 2007. Floripa. Foi A gente se eu conheceu queria num morar em evento. Floripa. Eu era doida para ir para lá. Então, quando eu Eu vi que ia ter o também. Foi M nessa lá, época que eu quase não quis voltar, né? Porque a gente se conheceu até falar desse evento, que ele é muito importante para quem não conhece. É o N-Design, né? É o Encontro Nacional dos Estudantes de Design, que é um evento maravilhoso que eu indico sempre, tanto para os meus alunos ou conhecidos, ou qualquer pessoa que está envolvido nessa área de criação, não interessa se é moda, né? Eu acho que é um evento que que for, racha muito a muda cabeça de a quem vida. participa Muda a vida. e faz conexões incríveis, né? Tanto que foi lá que eu te conheci. Então, eu tô morrendo de saudade, agora que a pandemia deu uma controlada, né? Eu quero muito voltar ao próximo evento físico, eu estarei lá, que eu quero muito viver isso de novo. Ah, Mas, onde vai ser o voltando ano aqui, que vem? não sei ainda, não sei. Bom, mas olha, gente, fica a dica aí, fiquem olhando, tipo, Fica a dica. dezembro, janeiro, fevereiro, que é mais ou menos onde eles decidem e começa a inscrição e tal. E assim, para quem não sabe, eu que sou multifacetada, eu dei uma oficina de modelagem de calçados em Manaus em 2008, de tanto que a Que pessoa gosta de maravilha. viajar, a pessoa não tinha grana para viajar, o que que ela fez? Pegou o curso que fez no Senai, fez uma apostila e foi viajar para não pagar Muito pelo evento. bom, é sobre isso, né? Da gente conseguir chegar nos lugares, é ter esse tipo de coragem, né? Pegar aquela bagagem que você tem, acreditar nela e botar a cara para bater, né? Vamos dizer nesse ditado. Porque se você for E ficar esperando, se você fosse ficar esperando fazer uma faculdade, fazer um curso, ganhar um título, mas não sei o que, você não teria saído do não ia lugar, né? chegar, não ia chegar. E é Então, isso isso é que bem abre porta, importante. então, gente, moda à parte, o que você quiser fazer. Aprendam a criar suas próprias portas. Por mais que às vezes seja uma parede, vai lá, vamos criar um giz mágico, desenhar a porta e abrir a porta. Ou vamos pegar um Exatamente. martelo e quebrar a porta. Eu sei que muitas vezes para a gente é difícil, muitas vezes parece impossível, mas pensamento tem poder e ação gera ação. Mas, Marina, a Exatamente. gente conheceu um pouco como é que você entrou no mundo da moda, o que te despertou pensar em sustentabilidade. Moda, na verdade, não é sustentável, mas moda sustentável existe. Não existe. E isso eu fui aprender ouvindo outras pessoas, né? Quem trouxe vamos dizer, uma bomba, foi o Ailton Krenak, né? Então, eu estava contando lá atrás que aí eu saí em 2010 de Belo Horizonte, voltei para minha cidade, né? Aconteceram fatos que me fizeram voltar e depois eu fui entender que foi percurso mesmo, eu tinha que passar por aquelas situações, né? Até para o meu desenvolvimento mesmo. E eu saí de lá, vim para São Paulo em novembro passado, né? Então, estou aqui desde novembro de 2021. A gente meio que se perdeu, né, numas datas depois dessa pandemia.
Mas desde eu comecei a me envolver, eu sou representante do Fashion Revolution, comecei a me envolver em Gente, 2015. a gente já chega no Fashion Revolution lá, mas vamos seguir. É, o evento começou depois, é um movimento global, né? Ele começou em 2013, quando desabou aquele edifício lá em Bangladesh. Quem não conhece, por favor, pesquisem sobre isso. Desabamento do Rana Plaza em Bangladesh. Então já existia uma movimentação, né, de profissionais dessa cadeia produtiva preocupados com os impactos da indústria da moda no meio ambiente. Então, quando esse edifício desabou, foi assim, o basta, né, gente? A gente precisa amplificar isso que a gente está fazendo na nossa bolha aqui, que é bem diferente da indústria comum. Aí, em Sim. 2014, esse movimento tomou força, ele começou na Inglaterra, em 2015 ele chegou no Brasil, e hoje ele toma conta, assim, são muitos países que aderiram a esse movimento, né? Então, a gente tem ambientalista, a gente tem profissionais, docente, marca, engenheiros, você tem advogados, tem todo mundo que se identifica com essas pautas que o movimento hoje traz. Começou a falar de roupa e hoje a gente já fala de insegurança alimentar. Mas Então, vamos fazer uma pausa. A fala do Ayrton Krenak, quando que você então aí nesses eventos, né, aí veio Você ouviu nos pandemia, eventos? Porque assim, a gente tem ideias para adiar o fim do mundo, né? Que na verdade, na prática, muito. não dá mais para adiar. Mas você ouviu a fala do Ayrton Krenak depois que você já estava no movimento ou antes? Sim, depois que eu já estava bem depois que eu já estava no Ah, movimento, né, então eu comecei a participar em 2015 mesmo. Depois, em 2019, eu passei a ser representante lá em Uberlândia. Hoje já existe o Comitê Racial, que eu também participo, mas quando veio a pandemia, que a gente teve que suspender os eventos, o evento físico, né, a gente ficou muito no online, o Ailton veio, né, ele foi convidado para trazer uma fala, então foi um encontro de Zoom também, acho que tinha uma capacidade para até 100 pessoas e ficou completamente lotada, porque, né, sim. quem não E que conhecia bom. ficou conhecendo, e durante a fala dele, ele trouxe pontos assim que incomodou todo mundo, que na verdade foram fatos reais que ele trouxe, né? Então, ele tem uma fala muito legal que quando você pergunta se moda sustentável existe, não, ela não existe, porque a moda ela não sustenta nada. O que existe são práticas na tentativa de reduzir os impactos dessa moda, mas eu falar que eu faço moda sustentável, não faz. A pessoa está enganada porque envolve, né? São vários componentes para a gente dizer que ela é 100% sustentável. Então, ela não existe. E quando o Ailton traz essa fala, ele fala curto e grosso: moda sustentável não existe, porque a moda sustentável é todo mundo andar pelado. Então, a partir do momento que eu já tenho que produzir um algodão, eu já vou degradar um pouco alguma lavoura ali. Eu estou usando produto químico, ou meu algodão é 100% orgânico? Não, meu algodão ele é totalmente 100% orgânico, eu estou favorecendo uma família, estou trazendo benefícios para ela, mas se esse algodão orgânico depois ele cai numa tinturaria, que ela Já não não é é uma mais tinturaria orgânico. orgânica, já deixa de ser, né? Então, quando eu falo que a sustentabilidade na moda, a moda sustentável, ela não existe, é por aí, porque por mais que você tenha uma produção orgânica, ou você está beneficiando um grupo de trabalhadores que você está correto, está pagando o salário ali, ou você usa um produto orgânico e você perde o controle da mão de obra desse produto que você comprou com todo cuidado. Então, Entendi. É difícil é, saber de tudo. E tem a história do capitalismo, né? Porque o que eu acho legal de pensar na e é isso, sustentabilidade é isso. de trazer, quando você fala da família, eu comprei um algodão orgânico, tô ali, uma família tá fazendo, porque é importante pensar no cíclico. Mas nesse capitalismo que a gente quer cada vez mais, mais e mais, de, E é direta ou exatamente esse indiretamente, ponto né? que o Ailton traz, né? O Ailton ele fala isso muito em qualquer fala dele, ele fala do capitalismo, e aonde o capitalismo entra, a sustentabilidade está fora, né? É lógico que a gente tem aqueles pilares, né? Quando se fala em sustentabilidade, eu tenho que falar também em economia. Mas se o capitalismo está junto, o capitalismo, vamos dizer, né? Eu tenho Na uma prática é isso.
É uma prática, ela é insustentável, porque alguém vai ter que perder para alguém poder ganhar. Então, isso já faz cair por água abaixo esse conceito de moda sustentável, né? É Então, uma pena. o mais correto, justo e honesto é falar que você é, tenta colocar em prática, né, componentes sustentáveis, né, tentativas de práticas sustentáveis, né, mas falar que eu faço uma moda, não existe isso, gente, não existe, né, então isso é um debate até que traz muito contrapontos, porque a gente tem as grandes magazines, grandes empresas sempre nos convencendo que ela é boazinha, que ela Colocar está uma sendo sustentável, etiquetinha, só né, para cobrar mais, que eu acho, às e vezes. ela está te induzindo a compra do mesmo jeito, e depois que você começa a consumir, que você não tem controle sobre esse consumo, não adianta, então, você parar de consumir uma marca que você descobriu que ela faz uso do trabalho, né, do trabalho Escravizado. escravo, e você começa a consumir muito de uma marca que ela usa É tecido, que ela autoral. tem que é autoral, que tem esses cuidados, que das práticas sustentáveis, mas você não está praticando essa sustentabilidade porque você está consumindo coisa que você não precisa mais, né? Você está acumulando coisas ali que só porque é sustentável, e não é sustentabilidade, não é sobre isso, né? E quando a Ponto. gente fala de sustentabilidade também, eu não, no meu caso, moda, eu não estou falando só do produzir roupas. Eu tenho que falar quem está consumindo essa roupa, quem que eu estou impactando quando eu produzo essa roupa, quem está se beneficiando disso, né? E aí a gente já vai cair lá na questão racial também, porque se eu estou falando em sustentar, de gerar renda para alguma camada da nossa sociedade ali, quem é que está nessa camada, como é que é essa pirâmide, né? Então, Sim. é sobre esse tanto de coisa que não se discute muito ainda, e as pessoas, agora a gente vive o boom, né, de moda sustentável, então as pessoas ainda estão presas ali no que é verde, no que é orgânico, né, e é muito mais além que isso, E né. apesar disso, de tantas coisas, de repente, o aquecimento global ainda é um mito. Está aquecendo Ainda é um nada. mito que as pessoas tentam camuflar essas. Não é coisas que estão sendo inventadas, existem dados que estão comprovando que Dá, o dá mundo está derretendo, né? Então Não, tem dá gente para camuflando. sentir que, por exemplo, sei lá, ter um inverno em São Paulo e de repente vir um verão no meio do inverno, ou a gente está no verão Exatamente. e tem um inverno no meio do verão, e está acontecendo muito isso. Mas uma coisa que eu fico pensando é falar mais em brechó. Você acha que está sendo uma alternativa porque as pessoas estão muito sem grana? E aí elas querem vender suas coisas para comprar coisas novas, ou é porque é uma forma de garimpar, ou é porque ficou modinha, porque o brechó tem um quê de sustentabilidade ou não? Nada a ver. Tem, porque você acaba reutilizando uma roupa que a pessoa enjoou e ela coloca ali no brechó e você acha, essa minha blusa que eu estou usando, essa camisa, né? Ela é de brechó. Ela tá nova, eu bati o olho, acho que não vai dar para ver, né? Ela tem uma modelagem cheia dos recortes diferentes, mas era uma peça que está em pleno estado de reuso, né? Porque tem muita gente que confunde não só quando leva a roupa para brechó, mas quando faz a doação de roupa para ou uma instituição. Aqui no Senac mesmo, a gente tem lá na entrada um cabide solidário, que aquilo que você não usa, você pode deixar para outra pessoa que precise, né? Que às vezes a pessoa está sem, não tem o dinheiro para comprar. Sim. As pessoas trazem, às vezes você vê no cabideiro trapo, né? Então, é esse cuidado. Ninguém quer reutilizar trapo, né? A pessoa quer reutilizar coisas em estado pleno de reuso. Aí vem para um outro ponto. De repente, aquela coisa que está estilo trapo é para alguém que está em situação de rua, que aí literalmente precisa de E alguma já coisa. entra, Mas, né, que por a gente já exemplo, traz o ponto que eu falei antes, de sustentabilidade. Eu não estou sustentando aquilo que precisa sair de uma situação degradante, né? Eu estou piorando, levando aquele trapo no caso também. dessa pessoa. Também, porque é a Mas falta de humanização, que esse grupo já não é isso, humanizado. Mas é exatamente. legal saber disso, porque, por exemplo, o Senac, eu sei que tem algumas bolsas, né? Tem um percentual. Então, se você não tem grana para fazer um curso, você pode aplicar para Você a tem a bolsa. bolsa. E aí, só de saber. E eu sei que moda, tem muita gente que tem grana que faz, porque tem aquela história dos salários que não se pagam, né? Você tá lá com aquele estilista
fodástico, mas o salário mínimo. Então, é interessante saber que você pode entrar num espaço desse e, de repente, pegar uma roupa que está ali que pode te servir e, às vezes, até conseguir um emprego, né? Sim, e tem a campanha também aqui do agasalho, né? Mas continuando a sua pergunta do brechó, então brechó sempre existiu, né? Desde que, porque eu me entendo por gente, brechó existe, né? Mas agora teve o boom, Agora é então a gente irritado. agora virou moda, né? Brechó. Só que a gente tem um outro problema. Onde qualquer coisa que pessoas, né? Vamos dizer que ativistas em prol do meio ambiente, assim, especificamente falando, qualquer pessoa que está nessa luta para ter um mundo melhor, né, um mundo mais sustentável, qualquer prática que venha, né, que fala, opa, sempre virá aquele tubarão, né, vamos dizer, aquele cachorro que está acostumado a roer o osso, de repente, opa, um outro ossinho ali para roer, né, ele não vai largar aquele osso tão fácil, né, ele só viu um osso diferente. Então, na questão do brechó, hoje virou moda brechó, então tem muita gente, né, agindo de má fé, que vai, por exemplo, vai lá no Brás, estou falando aqui em São Paulo, vai lá naqueles bairros, Bom Retiro, Brás, onde se encontra roupas por preço muito mais barato, e são regiões que a gente comprovado a porcentagem alta de trabalho escravo, né? Tem muitas oficinas irregulares, né, que escravizam pessoas em condições assim degradantes mesmo. Então essas pessoas vão até lá, compram essas roupas, faz E repassa para o brechó? uma fachada bem retrô, né? A palavra retrô Falando do brechó. sério? Coloca, acontece, sim, Cara! tem muito disso. Então já começa a atrapalhar o trabalho daquela pessoa que realmente faz um garimpo, analisa a peça, cuida da peça, faz a seleção daquela peça, se ela está boa ou não. Então a gente já começou a ter esses choques do que realmente é o brechó raiz, do brechó do greenwashing, né? Que greenwashing ele é para todos os lados, na moda principalmente. E você acha que tem muita gente que, às vezes, com essa desculpa de que comprar em brechó é bom, acaba comprando em quantidade? Da mesma forma, em vez de ir lá e comprar produto novo em loja, então fica tipo só um menos pior? Eu acho que a pessoa que ela é adepta do brechó mesmo, ela já tem um pouco mais de consciência, né? Lógico que tem as compradoras compulsivas que amam brechó, né? Porque vão achar peças que não se acham mais. Igual eu mesma, eu tenho várias roupas, né, que foi da minha mãe, né? De quando ela tinha a minha idade, que hoje me servem, lógico. E você não acha, tipo, tanto questão de qualidade do acabamento daquela Nossa, peça, qualidade. tanto qualidade de tecido quanto qualidade de criação de formato da roupa, modelagem e o acabamento, né? Então tem esse consumo compulsivo por esse tipo de peça, né? Mas tem Faz toda uma diferença. Nossa, outro dia eu peguei um faz. conjuntinho de lã da minha tia. Maravilhoso. Minha tia tá com 75 anos, né? Então, isso era uma coisa que ela tava usando com 30, 40 anos de idade. Pois Show é, de bola. coisas que você não acha mais. E sabe o que eu queria te falar? E um outro ponto que é meio complicado, ainda mais pensando em povo preto. Poxa, eu tô com emprego, tô ganhando uma grana, quero ir lá e consumir. E agora vem toda essa história de que consumir é ruim, consumir é errado. O que você acha disso, né? Porque, nossa, ai, vou comprar aquele meu conjuntinho na Zara. De repente, aquela coisa que eu queria. E aí fala, mas nossa, eu nunca tive grana para comprar, quero ir lá na loja, porque tem o acesso a dinheiro. Tem mais pessoas pretas aí tendo acesso e fala, ai, mas agora, pô, vocês estão sendo chato, né? Agora que eu tenho grana, não posso comprar? É errado, porque a gente tem um monte de histórias que por trás tem essa escravização. E a gente sabe, sei lá, poxa, ou às vezes eu só tenho grana para comprar o barato. Ah, eu tenho que pagar tipo R$ 15 na blusinha, porque é o dinheiro que eu tenho para comprar a blusa. O que você acha disso? Tanto de quando a pessoa não tem grana para pagar um produto que não seja escravizado, então tem que fechar os olhos para a ignorância e ir lá e comprar porque é o que pode vestir, ou independente se essa marca está escravizando ou não, que a gente sabe que tem aquele percentual de compra, né? Que é colocado, o produto custou R$ 50 para produzir, a gente vai vender por 1.000 porque está pagando a marca. E aí a pessoa, poxa, tenho grana, agora quero pagar. E aí, o que você acha disso? Isso foi uma coisa muito discutida, né, no pós George Floyd, que os grupos se formaram, né,
os grupos de criadores pretos, né? Vários, passei por alguns. Então, isso foi muito discutido porque a população preta ali é o acesso ao consumo, né? Então, eles sempre foram privados. Aliás, privados não, excluídos, né? Bem diferente essas duas palavras. Excluídos disso. Então, quando vem esse acesso, eles não querem muito. O tempo também é diferente, né? De quem tem privilégio de acessos e de quem nunca teve esses acessos, e quando tem o acesso, eles vão demorar mais tempo para compreender isso que a gente discute, né? Então, e essa pergunta que você me faz é para a questão dos materiais, né? Eu já fui colaboradora de um evento de moda sustentável, curadora para analisar as marcas. Teve um momento que, não, esse aqui está usando poliéster, não, passa esse que é algodão orgânico. As marcas que tinham, né, mais pessoas pretas ali, elas estavam usando tecido mais barato, porque era o que podia, né, o que dava. A condição econômica daquela marca, daquele criador ali, era para comprar tecidos mais baratos, ou até ele estava trabalhando uma linha dele, tá reutilizando peças prontas e recriando peças novas, e o que ele estava tirando de ser descartado eram peças de poliéster, que elas são bem poluentes, né? Que ela vem do petróleo. Tinha essa recriminação de não deixar passar. Porque eu estou no evento de sustentabilidade. Eu estou falando de produtos que vão gerar menos danos para o meio ambiente. Então, o meio poliéster ali não cabe, mas aí a gente já cabe lá na outra ponta da faca de legumes, né? Que é essa questão. Eu estou sendo sustentável por eu trazer materiais e modos de produção mais confiáveis, mais justos, mas ao mesmo tempo eu estou excluindo pessoas que poderiam, criadores, estarem ali, porque eles não têm acesso a esse material que ele é mais caro, né? Então E até de entender o que tem por trás. E é que até de entender o que tem por trás, e na hora que vai entender são o próprio povo deles que estão ali atrás, né? Quando a gente fala né, vou levar para o ponto da diversidade, essa sustentabilidade. Então, hoje está muitas marcas usando, trazendo as questões raciais, né, seja do povo preto, né, dos povos indígenas aí, mas eles estão, como é que está depois da imagem? Porque o layout está lindo, mas como é que está, assim, como vocês estão tratando essas pessoas atrás desse marketing que vocês estão fazendo para convencer que vocês são legais? Vocês estão dando um emprego melhor para aquelas meninas pretas ou elas continuam debaixo da escada embalando sapatos, né? Ou então, ainda, o quanto que está sendo isso pago, que é uma coisa que é todo momento discutida. Quanto que está sendo pago? O salário é diferente? Então, são coisas que as pessoas não investigam, que as pessoas, quem não é da área, ele não se atenta para isso, né? Então, são essas pessoas que trazem esses incômodos justamente para fazer as pessoas pararem para pensar. Pois né? Então, gente, muito pano para manga. Um papo foi super essa conversa, ela rende 5 dias, porque é aquilo que eu te falei lá no começo, a gente começa a falar de eu tenho uma sustentabilidade, eu começo falando de roupa, mas é impossível falar de moda e sustentabilidade sem passar pela comida, né? Porque consumo. É tudo. Mas, gente, sobrevivência. Procurem Movimento Fashion Revolution aí no Instagram. Eu tenho várias dicas. E aí, é isso. Vestibular faz muita diferença. Tá rolando o vestibular da Universidade Zumbi. Se inscrevam. E se inscrevam aqui também no canal. Vai lá, aperta o sininho, compartilha e curte. Gente, muito obrigada pelo papo. Marília, só para completar a sua fala aí, que você falou rápido, eu tenho indicações para dar, não só do Fashion Revolution, tem o Fashion Revolution, que ele tem em vários países, e o Moda Limpa. Moda Limpa e Modifica. Modifica, ela traz textos bem mais esmiuçados sobre as condições climáticas e essa questão de moda sustentável aí, né? Que a gente já sabe que não existe. Então é isso, gente. Beijo, beijo. Um beijo, prazerão falar com você e até a próxima. Até. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares,
você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa, a preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.